Minha filha, eu tenho 79 anos. E tem noite que eu ainda acordo com o barulho daquele motor engasgado subindo a estrada de terra. Acordo suada, com o peito apertado, e fico ali parada no escuro ouvindo meu próprio coração bater como se eu ainda fosse aquela menina descalça, de vestido curto, parada no terreiro, sem entender o que estava acontecendo. Porque tem coisa que o corpo não esquece, mesmo quando a cabeça já ficou velha. O corpo guarda. Guarda nos ossos, nos nervos, naquele canto do peito que dói sem ter machucado. E o meu corpo guardou tudo. Logo no começo dessa história, a gente percebe que o coração da gente guarda tudo o que vivemos, né? Olhando para a sua caminhada, minha amiga, se você pudesse resumir a sua história de vida em uma única palavra, qual seria? Deixa a sua palavra aqui nos comentários para mim. Meu nome é Lindaura. Nasci em Guaxupé, sul de Minas, numa casa de telha-vã encostada num cafezal que não era nosso. 3 cômodos apertados, parede de adobe rachada no canto da cozinha, fogão de barro que minha mãe alimentava com lenha de goiabeira porque dava brasa boa e cheiro doce na fumaça. O piso era de cimento queimado, vermelho desbotado, cheio de remendo. No quintal, um tanque de pedra tão pesado que parecia estar ali desde antes de qualquer gente pisar naquela terra. Eu era a mais velha de 4 filhos. Depois de mim veio o Luiz, depois a Roseli e, por último, o Francisco, que nasceu miúdo, tão pequeno que minha mãe ficou com medo que ele não vingasse. Mas vingou. Minha mãe tinha esse poder. Segurava a vida com as 2 mãos e não deixava escapar. Minha mãe se chamava Doralice, Dona Doralice, mulher de mãos marcadas de esfregar roupa no tanque, de mexer tacho de goiabada no calor do fogão. Mas os olhos dela tinham uma firmeza que eu nunca vi em mais ninguém. Mesmo quando o arroz acabava antes do fim do mês, mesmo quando a lamparina apagava e a noite ficava pesada, o olhar da minha mãe era o nosso abrigo. Meu pai se chamava Tibúrcio. Homem alto, pele escura queimada de sol, maçãs do rosto largas, cabelo liso e preto como asa de graúna. Tinha sangue de índio correndo nas veias, herança do avô dele, que veio de uma aldeia lá para os lados do Rio Grande e se misturou com gente da roça. Herdou os traços fortes, os olhos fundos e uma inquietação que não o deixava sossegar em canto nenhum. E era bonito, sabe? Sorriso largo, voz grossa e uma lábia que enganava até santo. Prometia para o dono do armazém, prometia para o sitiante, prometia para quem passasse. Comprava fiado o que não podia pagar, trocava saca de café verde jurando que era bom, fazia negócio com gado magro como se fosse gordo. Cada semana aparecia um rolo novo. Minha mãe vivia naquela agonia calada de quem sabe que o teto vai desabar. Costurava camisa de colono na máquina de madrugada, fazia goiabada em tacho de cobre para a feira de sábado. E tudo o que juntava, meu pai comprometia para cobrir outro buraco que ele mesmo tinha cavado. Eu via aquilo e sentia vergonha do próprio pai. Na capelinha do domingo, quando as famílias se cumprimentavam com respeito, eu percebia o olhar atravessado que as pessoas jogavam para ele. Via o dono do armazém virar o rosto. Via as mulheres cochicharem atrás do leque quando minha mãe passava. Mas naquele dia, querida, o blefe acabou. Era um dia, daqueles em que o calor de Guaxupé faz a terra estalar. Eu estava no quintal recolhendo goiaba madura do chão quando escutei um motor pesado, falhando, soltando fumaça escura, subindo a estrada devagar como bicho velho arrastando o próprio peso. Um caminhão encardido, carroceria coberta de lona amarrada com corda, parou na entrada do terreiro. A poeira vermelha subiu e pintou tudo. A roupa na cerca, as folhas da mangueira, a gente. Meus irmãos correram para a frente, curiosos. Mas eu não corri. Meu estômago fechou e minhas mãos ficaram geladas no meio daquele calor. Desceu do caminhão um homem largo, chapéu de feltro surrado, colete de couro sobre camisa encardida e um caderno grosso amarrado com barbante. Rosto comprido, barba de dias, olhos frios. Não sorriu. Não tirou o chapéu. Ficou ali mastigando fumo de rolo, olhando para a nossa casa como quem olha para algo que já tem dono.
Seu Tertuliano. Mascate que andava por toda a região vendendo tecido, panela, ferramenta, querosene. Todo mundo conhecia e todo mundo temia. Porque seu Tertuliano não perdoava a dívida. Cobrava até o último centavo e, quando não recebia em dinheiro, levava em serviço, em mercadoria, no que fosse. Meu pai saiu de dentro da casa com o rosto mudado. Pálido debaixo daquela pele escura, testa brilhando de suor, andando devagar como quem caminha para o próprio julgamento. Eu nunca tinha visto meu pai com medo. Minhas queridas, antes da gente entrar nessa história que vai apertar o nosso coração, eu quero te fazer um convite muito especial. Se você gosta de ouvir relatos que trazem verdadeiras lições de vida, se inscreve aqui no Confissões dos Avós. É só apertar o botãozinho de inscrever aqui embaixo para fazer parte da nossa família e não perder nenhum dos nossos encontros. Vai ser uma alegria enorme ter você comigo. Já se inscreveu? Então preste muita atenção no que eu vou te contar agora. Seu Tertuliano abriu o caderno e começou a ler em voz alta, sem se importar que a vizinhança ouvisse. Tecido que meu pai levou e não pagou. Querosene fiado de 3 meses. Ferramenta que sumiu. Cada item era uma vergonha nova, e meu pai não tinha resposta. Pela primeira vez, não tinha sorriso, não tinha saída. Minha mãe largou a bacia no chão e veio para perto, o Francisco no colo, a Roseli grudada na saia. O Luiz ficou na porta, punhos apertados. E eu fiquei ali no quintal com o coração batendo nos ouvidos. Seu Tertuliano fechou o caderno, cuspiu o fumo no chão e disse que ou meu pai pagava antes do sol se pôr, ou ele ia levar alguma coisa que cobrisse aquela conta. Meu pai olhou para os filhos, um por um. Passou pelo Luiz, pela Roseli, pelo Francisco, e quando aquele olhar chegou em mim, parou. Baixou a cabeça, apertou a mandíbula daquele rosto de traços indígenas e disse, quase sem voz, que eu era forte, que aguentava serviço, que era para levar eu até a dívida ficar limpa. O som sumiu do mundo. Vi minha mãe largar o Francisco e correr na minha direção com o rosto desfeito. Vi a Roseli chorar sem entender. Vi o Luiz morder o lábio até sangrar. E vi seu Tertuliano caminhar na minha direção com aquela mão enorme. Minha mãe se atirou na minha frente, me abraçou e gritou que não ia deixar, que levassem a casa, a roça, mas a filha dela não. Gritou até a voz falhar. Mas meu pai segurou minha mãe pelos ombros e disse que não tinha outro caminho. E enquanto Dona Doralice caía de joelhos no terreiro, com as mãos estendidas e a boca aberta num choro sem som, seu Tertuliano me puxou pelo braço e me levou até aquele caminhão. A última imagem que eu vi foi o rosto da minha mãe. De joelhos, coberta de poeira vermelha de guaxupé, braços abertos como se quisesse me alcançar pelo ar. E eu soube que uma parte de mim ficava ali, junto com a poeira, as goiabas no chão e o grito mudo da mulher que me deu a vida. Eu não sei dizer quanto tempo durei dentro daquele caminhão. Podia ter sido 1 hora, podiam ter sido 3. O tempo perdeu o sentido quando a lona cobriu a luz e eu fiquei ali, encolhida entre caixotes de mercadoria, sentindo o cheiro forte de querosene, de couro cru e de sabão em barra. O caminhão sacudia tanto nas lombadas de terra que eu batia as costas nos caixotes e mordia a língua para não gritar. Eu chorei calada o caminho inteiro. Chorei sem fazer barulho, porque um instinto dentro de mim dizia que se eu chorasse alto ia ser pior. Então eu engolia o choro, apertava os olhos e repetia baixinho as últimas palavras que minha mãe tinha me dito antes de eu ser colocada ali. Só que minha mãe não tinha conseguido me dizer nada naquela hora. Ela só gritou. Gritou sem palavras, só som, só dor. E era esse grito que ficava tocando dentro da minha cabeça como sino de igreja que não para. De vez em quando, pelas frestas da lona, eu via pedaços do mundo passando. Um trecho de cafezal, uma porteira aberta, uma cruz de madeira na beira da estrada. Tudo ia ficando diferente do que eu conhecia. As árvores mudaram, a cor da terra mudou, o cheiro do ar mudou. E eu entendi, mesmo sendo menina, que estava indo para longe. Longe de Guaxupé,
longe da minha mãe, longe de tudo que eu era. Seu Tertuliano não falou comigo nenhuma vez durante a viagem, nem olhou para trás. Dirigia aquele caminhão velho como quem carrega uma carga qualquer. Saca de farinha, lata de querosene, menina de dívida. Para ele, eu era mercadoria. Um corpo que ia trabalhar até o preço que meu pai devia ficar pago. O caminhão parou quando o sol já estava baixo, daquela cor de laranja queimada que pinta o céu antes de escurecer. Seu Tertuliano desceu, bateu na lateral da carroceria com a mão aberta e gritou para eu descer. Minhas pernas tremiam tanto que eu quase caí ao pular no chão. A terra ali era diferente, mais clara, mais seca, com um cheiro de capim queimado que ardia no nariz. Eu olhei em volta e vi uma propriedade grande, diferente de tudo que eu conhecia. Não era fazenda de café como as de Guaxupé. Era um sítio de criação, com curral de madeira escura, um barracão comprido onde se via couro esticado em varas e uma casa de varanda larga com coluna de tijolo descascado. No terreiro, galinhas ciscavam entre ferramentas jogadas no chão, e um cachorro magro, amarelo, levantou a cabeça quando me viu, mas nem latiu. Parecia tão cansado quanto eu. Seu Tertuliano me empurrou pelas costas na direção da casa. Na varanda, sentada numa cadeira de palha com os pés em cima de um caixote, estava uma mulher que eu nunca ia esquecer. Baixa, gorda, com o cabelo ralo preso num coque apertado e o rosto redondo, vermelho de sol. Usava um vestido estampado de flores miúdas, desbotado de tanta lavagem, e tinha nos olhos aquele tipo de cansaço que não é do corpo, é da alma. Uma tristeza antiga que ela carregava como se fosse parte do rosto. Seu Tertuliano falou com ela sem tirar o chapéu. Disse que tinha trazido a menina que era filha do Tibúrcio e que eu ia ficar ali trabalhando até a conta fechar. A mulher me olhou de cima a baixo, sem pressa, e eu vi que os olhos dela se encheram de algo que não era raiva, nem alegria. Era um sentimento parecido com pena, misturada com resignação, como quem já viu aquilo acontecer outras vezes e aprendeu que não adianta reclamar. O nome dela era Dona Mariana, mulher do seu Tertuliano. E nos dias que viriam, eu ia descobrir que ela era tão prisioneira daquele homem quanto eu. Dona Mariana me levou para os fundos da casa sem dizer quase nada. Me mostrou um quartinho estreito, encostado na parede do barracão, que tinha um catre de madeira com uma esteira de palha por cima, um prego na parede para pendurar roupa e uma lata velha que servia de caneca. Não tinha janela. Só uma abertura no alto da parede, do tamanho de um tijolo, por onde entrava um fio de luz e o cheiro do curral. Disse que eu ia dormir ali, sem me olhar nos olhos. Que de manhã cedo tinha serviço. E fechou a porta. Eu fiquei ali parada, no escuro, ouvindo os grilos começarem a cantar lá fora e o mugido triste de um boi no curral. Sentei no catre devagar, porque a madeira rangia. A esteira de palha pinicava as minhas pernas, e ali, naquele quartinho que cheirava a mofo e a couro velho, eu chorei tudo o que tinha segurado dentro do caminhão. Chorei pela minha mãe, que eu tinha visto de joelhos no terreiro. Chorei pelo Luiz, que tinha mordido o lábio até sangrar de raiva. Chorei pela Roseli, que chorava sem entender. Chorei pelo Francisco, tão miúdo que nem ia se lembrar de mim. E chorei por mim mesma, porque ali, naquela penumbra, eu entendi que minha infância tinha acabado. A partir daquele dia, eu passei a existir só para trabalhar. Acordava antes do sol nascer, quando o galo cantava pela segunda vez. Dona Mariana me esperava na cozinha com uma caneca de garapa fria e um pedaço de broa dura que eu tinha que amolecer na boca antes de engolir. Depois, era serviço sem parar até o escuro voltar. Eu lavava a roupa no ribeirão que passava atrás da propriedade, esfregando peça por peça numa pedra lisa que deixava meus dedos em carne viva. Alimentava as galinhas, recolhia os ovos, limpava o chiqueiro com uma enxada que pesava mais do que meus braços aguentavam. Carregava balde de água do poço até a cozinha, ida e volta, tantas vezes que perdi a conta. Seu Tertuliano quase não falava comigo. Quando falava, era para reclamar que eu era devagar,
que eu comia demais, que a dívida do meu pai ainda estava longe de ser paga. Eu abaixava a cabeça e continuava trabalhando, porque não tinha para onde ir, não tinha para quem pedir ajuda, não tinha ninguém. Mas Dona Mariana, sabe? Dona Mariana era diferente. No começo, ela me tratava com aquela frieza de quem não quer se apegar. Mandava eu fazer o serviço sem olhar para mim, como se eu fosse uma sombra que andava pela casa. Mas com o passar dos dias, eu fui percebendo pequenos gestos que ela fazia quando seu tertuliano não estava por perto. Um dia, ela deixou um pedaço de rapadura em cima do meu catre, escondido debaixo da esteira. Outro dia, me deu um pedaço de pano limpo para eu amarrar nos dedos que estavam machucados de tanto esfregar roupa. E teve uma noite em que choveu forte, a água entrou pelo buraco da parede do meu quartinho e molhou a esteira inteira. Dona Mariana apareceu na porta com uma manta velha de lã, jogou em cima de mim sem dizer nada e saiu. Eu não entendia. Não entendia como uma mulher que vivia ao lado daquele homem podia ter gentileza escondida dentro dela. Mas eu era menina, e menina que perdeu a mãe se agarra em qualquer gesto que pareça carinho, mesmo que venha embrulhado em silêncio. E foi num desses silêncios que eu descobri uma coisa que mudou tudo. Uma noite, quando seu tertuliano tinha viajado para vender mercadoria em outra cidade, Dona Mariana sentou na varanda e começou a chorar baixinho, pensando que ninguém estava ouvindo. Mas eu estava. Estava encolhida no meu quartinho, com os olhos abertos na escuridão, e ouvia cada soluço dela atravessando a parede fina. E entre os soluços, ela disse uma coisa que fez meu sangue gelar. Disse que eu não tinha sido a primeira menina que ele trouxe para aquele sítio. Eu fiquei paralisada no escuro do quartinho, com a manta de lã apertada contra o peito, ouvindo Dona Mariana chorar do outro lado da parede. Minha respiração ficou presa na garganta. O coração batia tão forte que eu tinha medo que ela ouvisse. Eu não tinha sido a primeira. Aquela frase ficou girando dentro da minha cabeça a noite inteira. Eu não dormi. Fiquei com os olhos abertos, olhando para o teto sem luz, sentindo o cheiro do curral entrando pela fresta da parede e ouvindo os grilos cantarem como se nada tivesse acontecido. O mundo lá fora seguia normal. Mas dentro de mim, tudo tinha rachado. Quem eram essas outras meninas? O que tinha acontecido com elas? Para onde foram? Voltaram para casa? Ou sumiram como o bicho que se perde no mato e ninguém vai procurar? Eu era menina, mas não era boba. Já tinha visto o suficiente na vida para saber que o mundo tinha cantos escuros onde maldades aconteciam sem ninguém saber. E aquele sítio, com aquele homem, começou a me parecer um desses cantos. Nos dias seguintes, eu comecei a prestar atenção em tudo. Trabalhava do mesmo jeito. Levantava antes do sol, lavava roupa, carregava água, limpava tudo que mandavam. Mas meus olhos ficaram abertos de um jeito diferente. Olhos de quem procura. E foi assim que eu comecei a encontrar. Atrás do barracão onde seu tertuliano esticava couro, tinha um canto com tralha jogada, ferramenta enferrujada, pedaço de arame, lata amassada. Mas no meio daquela bagunça, encostado na parede de tábua, eu achei um balde de lata virado de cabeça para baixo. Não sei porquê, mas um impulso me fez virar aquele balde. E embaixo dele tinha uma boneca. Não era boneca comprada, era boneca de pano, costurada à mão, com cabelo de lã preta e vestidinho de chita. Estava suja, desbotada, com um dos braços quase solto. Mas alguém tinha feito aquela boneca com carinho. Cada ponto da costura era firme, apertado, feito por mão de mulher que sabia o que estava fazendo. Eu segurei a boneca contra o peito e senti uma tristeza que não era minha. Era de outra menina. Uma menina que tinha estado ali antes de mim, que tinha dormido naquele mesmo catre, que tinha esfregado roupa naquela mesma pedra do ribeirão. Uma menina que tinha deixado ali o único pertence que tinha de seu. Escondi a boneca debaixo da esteira do meu catre e não falei nada para ninguém. Mas a partir daquele dia, eu comecei a procurar mais. E encontrei outros sinais. Na parede do quartinho onde eu dormia, bem no canto de baixo, perto do chão, tinha riscos feitos com ponta de prego.
Riscos pequenos, organizados em grupos de 5, 4 na vertical e um cortando na diagonal. Marcas de contagem. Alguém tinha ficado ali contando os dias, riscando na parede cada manhã que passava, esperando que aquilo tivesse fim. Eu contei os riscos. Eram tantos que tive que voltar do começo 2 vezes. E quando terminei, minha filha, o número me fez sentar no chão e ficar ali quieta, sem conseguir pensar em mais nada. Aquela menina, quem quer que fosse, tinha ficado ali por muito tempo. Eu quis perguntar para a Dona Mariana. Quis chegar perto dela e perguntar quem eram essas meninas, o que aconteceu com elas. Mas toda vez que eu ensaiava, a coragem sumia. Porque Dona Mariana, de dia, era outra pessoa. Andava pela casa calada, com o rosto fechado, obedecendo seu tertuliano em tudo sem levantar os olhos. Servia a comida dele em silêncio, lavava a roupa dele sem reclamar, aguentava os gritos dele sem responder. Seu tertuliano era daqueles homens que fazem a casa inteira tremer quando estão de mau humor. Não precisava bater, bastava a voz. Uma voz grossa, cheia de desprezo, que saía da boca dele como pedra jogada. Ele xingava a Dona Mariana na minha frente, chamava ela de inútil, dizia que não servia para nada, que ele devia ter casado com outra. E ela ficava ali, parada, com as mãos cruzadas na frente do corpo e os olhos no chão, engolindo cada palavra como se fosse veneno que ela já estava acostumada a tomar. Eu olhava para aquilo e sentia uma mistura de raiva e de medo. Raiva porque nenhuma mulher merecia aquilo. Medo porque eu era menor ainda. E se ele tratava a própria esposa daquele jeito, o que podia fazer comigo? Mas a resposta veio sozinha, sem eu precisar procurar. Numa tarde em que o calor estava insuportável, seu tertuliano voltou de uma viagem mais bravo do que o normal. Desceu do caminhão batendo a porta, jogou o chapéu na mesa e começou a gritar que tinha perdido mercadoria, que um comprador cancelou a encomenda, que estava tudo errado. Dona Mariana foi buscar água para ele e tropeçou no degrau da varanda. A caneca caiu, a água molhou o chão e seu tertuliano virou para ela com o rosto vermelho e gritou um palavrão tão feio que eu não vou repetir aqui, porque tem palavra que não merece ser dita 2 vezes. Dona Mariana não se mexeu. Ficou ali, parada, com a caneca vazia na mão, olhando para o chão molhado. E eu, que estava varrendo o terreiro perto dali, vi algo nos olhos dela que me assustou mais do que qualquer grito. Eu vi vazio. Não era tristeza, não era medo, não era raiva, era nada. Como se dentro dela tivesse apagado a última luz que ainda brilhava. E eu entendi, mesmo sendo menina, que Dona Mariana já tinha morrido por dentro fazia muito tempo. O corpo andava, trabalhava, obedecia, mas a mulher que ela tinha sido um dia já não existia mais. Aquela noite, eu não consegui dormir de novo. Fiquei enrolada na manta de lã, com a boneca de pano escondida debaixo da esteira, ouvindo o silêncio pesado daquele sítio. E comecei a pensar na minha mãe. Será que ela estava me procurando? Será que sabia para onde seu tertuliano tinha me levado? Será que meu pai tinha contado a verdade? Ou será que ele tinha mentido, como mentia para todo mundo, inventado uma história qualquer para se livrar da culpa? Eu apertei os olhos e tentei ver o rosto dela. Tentei lembrar do cheiro da trança dela, da mão áspera passando no meu cabelo antes de dormir, do som da máquina Singer costurando de madrugada enquanto a lamparina fazia sombra na parede. Tentei com tudo que eu tinha, mas as lembranças já estavam ficando turvas, como o retrato que a chuva vai apagando devagar. E isso, eu te digo, foi a pior dor de todas. Pior do que o trabalho pesado, pior do que a fome, pior do que o medo. A dor de sentir a minha mãe escapando de dentro de mim. Foi então que, numa manhã em que seu tertuliano saiu cedo para a maestrada, Dona Mariana me chamou para a cozinha. Estava diferente naquele dia. Tinha os olhos inchados de quem chorou a noite inteira, mas o rosto estava firme, a mandíbula travada, como quem tomou uma decisão. Ela colocou na minha frente uma caneca de garapa quente, coisa que nunca tinha feito, porque garapa quente era só para ela e o marido, e sentou na minha frente.
Ficou me olhando em silêncio por um tempo que pareceu não ter fim. Depois disse com a voz baixa e trêmula que precisava me contar uma coisa, mas que eu tinha que prometer que não ia fazer barulho nenhum. Eu fiz que sim com a cabeça, sem respirar. E o que Dona Mariana me contou naquela manhã mudou tudo o que eu pensava sobre aquele lugar, sobre aquele homem e sobre o que eu precisava fazer para sobreviver. Dona Mariana pôs as 2 mãos em volta da caneca como se precisasse de algo para segurar enquanto falava. Os dedos dela tremiam. A cozinha estava quieta, só o estalo da lenha no fogão e o canto de um bem-te-vi lá fora, tão alegre que parecia deboche naquele momento. Ela respirou fundo e começou. Me contou que seu Tertuliano fazia aquilo há anos. Que ele andava pelas estradas de Minas, vendia fiado para gente pobre, deixava a dívida crescer de propósito e quando a conta ficava impossível de pagar, ele cobrava em gente. Sempre criança, sempre menina. Porque menina trabalhava mais calada, reclamava menos, aguentava mais. A primeira tinha sido uma menina de Alfenas, filha de um colono que devia tecido e ferramenta. Seu Tertuliano trouxe ela para o sítio e pôs para trabalhar na roça, no curral, na casa. A menina ficou quase 2 anos. Trabalhava de sol a sol sem parar, comendo resto, dormindo naquele mesmo quartinho onde eu dormia agora. Dona Mariana disse que a menina era quieta, quase não falava, só trabalhava e trabalhava como se fosse um bichinho assustado que aprendeu a obedecer para não apanhar. Um dia, a menina adoeceu. Febre alta, corpo tremendo, sem conseguir levantar do catre. Dona Mariana quis chamar alguém da cidade, mas seu Tertuliano não deixou. Disse que era frescura, que menina de colono era forte, que ia passar. Mas não passou. A febre foi subindo, subindo, e Dona Mariana ficou a noite inteira fazendo compressa com pano molhado no rio, tentando baixar aquele calor que queimava o corpo da menina. No dia seguinte, seu Tertuliano percebeu que a situação era grave. Mas não chamou o médico, mandou Dona Mariana colocar a menina no caminhão e levou ela de volta para a família. Devolveu ela doente, fraca, quase sem abrir os olhos, e disse para o pai que a dívida estava paga. Dona Mariana nunca soube o que aconteceu com aquela menina depois. A segunda veio de São Sebastião do Paraíso, filha de um tropeiro que devia dinheiro de querosene e sal. Essa era mais velha, mais esperta, mais brava. Trabalhava, mas respondia. Olhava para seu Tertuliano com um desafio nos olhos que deixava ele furioso. Um dia, ela tentou fugir. Saiu de madrugada pelo ribeirão, seguindo a água, achando que ia encontrar uma estrada. Mas seu Tertuliano saiu atrás com o cachorro e trouxe ela de volta antes do sol nascer. Dona Mariana parou de falar nessa parte. Apertou a caneca com tanta força que os dedos ficaram brancos. Eu vi que ela estava decidindo se ia continuar ou não. Os olhos encheram de água e ela engoliu seco antes de dizer que depois daquele dia a menina nunca mais foi a mesma. Que ficou muda, que parou de comer. E que quando ele devolveu ela para a família, uns meses depois, ela não falava mais com ninguém. Eu senti meu corpo inteiro ficar gelado, mesmo com o calor do fogão ali perto. Olhei para Dona Mariana e vi que ela estava chorando sem fazer barulho, as lágrimas descendo pelo rosto redondo e caindo na mesa de madeira. Então, ela confessou, com a voz partida, que não tinha feito nada, nenhuma das vezes, que viu tudo acontecer e ficou parada. Pois é, eu era menina. Tinha pouco tempo de vida e pouca sabedoria, mas naquela hora eu entendi algo que só gente que já sofreu entende. Dona Mariana não era má. Dona Mariana era prisioneira. Tão prisioneira quanto eu, quanto as meninas que vieram antes. Só que a prisão dela não era o quartinho dos fundos, era o casamento, era o medo, era o silêncio que ela tinha engolido durante anos até ele virar parte dela. Eu quis falar algo, mas não sabia o quê. O que é que uma menina diz para uma mulher que carrega uma culpa daquele tamanho? Então fiquei calada. E foi o melhor que eu podia ter feito, porque Dona Mariana precisava era de alguém que escutasse, não de alguém que falasse. Ela enxugou os olhos com as costas da mão,
Respirou fundo e me olhou com uma firmeza que eu não esperava. Os olhos dela mudaram. A mulher de olhar vazio que eu via todo dia sumiu. E no lugar apareceu outra, uma que eu nunca tinha visto. Disse que não ia deixar acontecer de novo. Não comigo. Eu não entendi direito o que ela queria dizer, mas senti que alguma coisa tinha mudado ali, naquela cozinha, entre a fumaça da lenha de goiabeira e o cheiro de garapa quente. Alguma coisa que nem seu Tertuliano, com toda a brutalidade dele, ia conseguir desfazer. Dona Mariana se levantou, lavou a caneca, secou as mãos no avental e voltou a ser quem era de dia. Calada, curvada, obediente. Mas eu sabia. Eu tinha visto a outra mulher que existia dentro dela, e aquela mulher tinha acabado de acordar. Os dias que vieram depois foram estranhos. Por fora, nada mudou. Eu continuava trabalhando do mesmo jeito, carregando água, lavando roupa, limpando o chiqueiro. Seu Tertuliano continuava saindo para vender mercadoria e voltando com o humor do diabo. Dona Mariana continuava servindo, calando, aguentando. Mas por baixo daquela rotina, eu percebia movimentos pequenos. Dona Mariana começou a guardar comida, não muita. Um pedaço de broa aqui, um punhado de farinha de milho ali, umas raspas de rapadura embrulhadas em folha de bananeira. Ela escondia tudo num saco de estopa debaixo de uma tábua solta no chão da despensa. Eu vi porque ela não sabia que eu estava olhando. Ou talvez soubesse e quisesse que eu visse. Ela também começou a prestar atenção nos dias em que seu Tertuliano viajava. Anotava num pedaço de papel de embrulho, com um toco de lápis que ela guardava dentro do bolso do avental, que dia ele saía e que dia voltava, como se estivesse estudando o ritmo dele, mapeando as janelas de tempo em que ele não estava. Eu observava tudo aquilo calada, com o coração apertado entre a esperança e o medo, porque eu já tinha entendido o que Dona Mariana estava fazendo. Ela estava planejando alguma coisa. E numa noite de lua cheia, quando o sítio inteiro estava banhado naquela luz cor de prata que fazia as sombras parecerem vivas, Dona Mariana apareceu na porta do meu quartinho com o saco de estopa na mão e os olhos brilhando de um jeito que eu nunca tinha visto. Me mandou levantar, sussurrando. Disse que naquela noite a gente ia embora. E antes que eu pudesse perguntar para onde, ela pegou minha mão e me puxou para fora, para a escuridão da noite, para o desconhecido. Mas o que nenhuma de nós duas sabia é que seu Tertuliano não tinha viajado de verdade naquela noite. O caminhão dele estava escondido atrás do barracão de couro, e ele estava sentado na varanda, no escuro, fumando fumo de rolo em silêncio, esperando. Porque alguém tinha contado para ele que a mulher dele andava escondendo comida. Eu mal tinha dado 3 passos para fora do quartinho quando a voz dele cortou a noite como lâmina. Ele perguntou para onde ela ia. A voz saiu arrastada, quase calma, e foi isso que gelou o sangue. Dona Mariana estancou. A mão dela, que segurava a minha, apertou com tanta força que eu senti os ossos dos meus dedos estalarem. O saco de estopa com a comida escorregou e caiu no chão sem barulho, amortecido pela terra fofa do terreiro. Seu Tertuliano estava sentado na ponta da varanda, numa cadeira que eu nem tinha visto. A brasa do fumo de rolo brilhava no escuro como o olho de bicho do mato. Ele não gritou. Não precisou. A voz dele saiu baixa, arrastada, e isso era pior do que qualquer grito, porque quando seu Tertuliano falava baixo, era porque já tinha decidido o que ia fazer. Ele se levantou devagar, pisou no fumo com a sola da botina e veio andando na nossa direção. A lua cheia jogava uma sombra comprida dele no chão, e aquela sombra chegou em nós antes do homem. Disse que a gente achava que ele não ia saber. Parou na frente de Dona Mariana, arrancou o saco de estopa da mão dela, abriu, olhou dentro, viu a broa, a farinha, a rapadura, jogou tudo no chão e pisou em cima. Chamou aquilo de roubo. Roubo na própria casa dele. Dona Mariana não disse nada. Ficou parada, com os braços caídos, a cabeça baixa, e eu senti o corpo dela tremendo pelo braço que ainda encostava no meu. Eu queria correr, queria gritar, queria sumir dali. Mas minhas pernas tinham virado pedra.
Seu Tertuliano olhou para mim. Aqueles olhos frios passaram pelo meu rosto, como se estivessem lendo cada pensamento dentro da minha cabeça. Depois, voltou para Dona Mariana e quis saber de quem tinha sido a ideia. Se tinha sido minha ou se ela tinha resolvido bancar a Valente sozinha. Dona Mariana levantou a cabeça. E fez algo que eu nunca esperava ver naquela mulher que vivia curvada e calada. Olhou direto nos olhos dele e assumiu tudo. Disse que a culpa era dela, que eu não tinha nada com aquilo. Seu Tertuliano ficou em silêncio. Um silêncio comprido, pesado, que durou tempo demais. O cachorro magro, que estava deitado perto do curral, gemeu baixinho e enfiou o focinho debaixo da pata, como se soubesse o que vinha. Então ele agarrou o braço de Dona Mariana, apertou com aquela mão enorme de quem trabalha com couro e corda desde a juventude e arrastou ela de volta para dentro da casa. A porta bateu atrás dos dois e eu fiquei sozinha no terreiro, de pé, descalça, com a lua cheia iluminando a comida pisoteada no chão e o barulho dos gritos de Dona Mariana saindo pelas frestas da janela. Eu tampei os ouvidos com as duas mãos e corri para o quartinho. Me joguei no catre, enfiei a cabeça debaixo da manta de lã e fiquei ali, encolhida, tremendo, chorando sem som, ouvindo mesmo assim cada grito abafado, cada pancada de mão em mesa, cada palavra que saía daquela casa como fumaça venenosa. Aquela foi a pior noite da minha vida naquele sítio. Pior do que a primeira, quando cheguei. Porque na primeira, eu sofri por mim. Naquela noite, eu sofri por outra pessoa. E a dor que a gente sente por quem a gente ama é sempre maior do que a gente sente por si mesma. Quando o sol nasceu, eu saí do quartinho com medo do que ia encontrar. O terreiro estava limpo. Alguém tinha varrido os restos da comida pisoteada. As galinhas ciscavam como se nada tivesse acontecido. O cachorro dormia no mesmo canto de sempre. Dona Mariana estava na cozinha, de costas, mexendo uma panela no fogão. Quando ela se virou, eu vi. O lado esquerdo do rosto estava inchado, com uma mancha escura que ia do olho até o canto da boca. Ela tinha amarrado um pano na cabeça para esconder, mas não adiantava. A marca estava ali, gritando sem fazer barulho. Ela me viu olhando e desviou os olhos. Me mandou buscar água no poço, com a voz rouca, e disse que o dia não esperava. E foi só isso. Não falou mais nada sobre a noite. Não mencionou a fuga, a comida, o saco de estopa. Como se aquilo tivesse sido um sonho ruim que as duas tinham combinado esquecer. Mas eu não esqueci. E ela também não, porque a partir daquele dia, Dona Mariana parou de me olhar nos olhos. Eu senti que algo tinha quebrado entre nós. Não era raiva, não era culpa. Era vergonha. Ela tinha vergonha de ter tentado e falhado. Vergonha de eu ter visto ela ser arrastada para dentro de casa. Vergonha de não ter conseguido me proteger como tinha prometido. E eu, olha que coisa triste, eu sentia vergonha também. Vergonha de ser o motivo daquilo tudo. Vergonha de existir ali, de ocupar espaço, de comer comida, de respirar o ar daquele sítio. Os dias que vieram depois foram os mais silenciosos. Dona Mariana trabalhava sem falar. Eu trabalhava sem falar. Seu Tertuliano andava pela propriedade com um sorriso satisfeito, como quem ganhou uma disputa e quer que todo mundo saiba. E começou a me vigiar de perto. Antes, ele saía e ficava dias fora. Agora, quando viajava, deixava o vizinho, um sujeito magro chamado Eupídio, que morava numa tapera do outro lado do ribeirão, de olho na casa. Eupídio aparecia toda tarde, sentava na varanda, fumava um cigarro de palha e ficava ali até escurecer, olhando para a estrada como cão de guarda. Eu estava presa de verdade agora. Não era mais só a distância que me segurava ali. Era a vigilância, o medo, a certeza de que se tentasse de novo, o preço ia ser ainda maior. Mas uma coisa seu Tertuliano não conseguiu trancar. Minha cabeça. De noite, deitada naquele catre que rangia, eu fechava os olhos e viajava. Voltava para Guaxupé,
para o quintal da casa de telha vã, para o cheiro de goiabeira queimando no fogão. Via minha mãe sentada na frente da máquina Singer, o pé no pedal, a linha correndo no tecido, a lamparina fazendo sombra comprida na parede. Via o Luiz sentado no degrau, fazendo estilingue com forquilha de jabuticabeira. Via a Roseli penteando a boneca de sabugo de milho que minha mãe tinha feito. Via o Francisco dormindo no colo de Dona Doralice, com aquela cara de anjo que criança pequena tem quando dorme. E toda a noite, antes de pegar no sono, eu sussurrava um pedido para minha mãe, tão baixo que nem o grilo escutava. Pedia para ela não desistir de me procurar. Dizia que eu estava ali, que eu estava esperando. E foi nessa espera, quando eu já tinha perdido a conta dos dias riscados na parede, que aconteceu algo que eu não esperava. Numa manhã de chuva fina, dessas que deixam a terra com cheiro de ferrugem e fazem as folhas da bananeira pingar como relógio, apareceu no sítio uma mulher que ninguém conhecia. Veio a pé, pela estrada de baixo, com um vestido encharcado colado no corpo e um embrulho de pano apertado contra o peito. Seu tertuliano não estava. Tinha saído na véspera com o caminhão carregado. Dona Mariana abriu a porta da varanda, olhou para aquela mulher e ficou parada. A mulher parou no terreiro, levantou o rosto molhado de chuva e disse que estava procurando uma menina que tinham tirado de Guaxupé. Que alguém tinha contado que um mascate trouxe ela para aquelas bandas. Minhas pernas falharam. Eu corri para a porta da cozinha e fiquei escondida atrás do batente, espiando pelo vão. O coração batia tão forte que eu sentia a pulsação na ponta dos dedos. A chuva fina continuava caindo, aquela chuva mansa de Minas que parece que não molha, mas encharca até a alma. A mulher estava parada no terreiro, com o vestido pingando, os cabelos grudados no rosto e aquele embrulho de pano apertado contra o peito, como se fosse o bem mais precioso do mundo. Era magra, com as mãos vermelhas de quem trabalha na terra, e tinha nos olhos aquele brilho desesperado de quem já andou demais e não aguenta mais um passo, mas não para. Dona Mariana desceu o degrau da varanda devagar, olhando para os lados como quem confere se não tem ninguém vendo. Perguntou para a mulher quem ela era e de onde vinha. A mulher disse que se chamava Eudóxia, que era de Machado, cidade ali perto. Que o marido dela também devia para um mascate que andava de caminhão pela região, e que o mascate tinha levado a filha mais nova dela para pagar a dívida. Que isso tinha acontecido fazia mais de um ano. Que ela tinha procurado em tudo quanto era lugar, perguntado em cada feira, em cada venda, em cada capela, até que uma lavadeira numa fazenda perto dali contou que conhecia um mascate que trazia meninas para trabalhar num sítio de criação. Meu corpo inteiro gelou. Não era minha mãe. Não era Dona Doralice. Era outra mãe, procurando outra filha. A decepção foi tão grande que eu tive que me segurar no batente para não cair. Minhas pernas ficaram moles, a vista escureceu, e eu senti aquele gosto amargo de bilis subindo na garganta. Por um instante que durou o tempo de um respiro, eu tinha acreditado que minha mãe tinha me achado, que tudo ia acabar. Que eu ia voltar para Guaxupé, para o cheiro de goiabada no tacho, para o barulho do pedal da Singer de madrugada, para os braços da mulher que me trouxe ao mundo. Mas não. Era outra dor. Era outra mãe. Era outra menina perdida. Dona Mariana ficou em silêncio por um tempo, olhando para Eudóxia com um rosto que eu já conhecia. Aquele rosto de quem carrega culpa e não sabe onde pôr. Depois, olhou para trás, conferiu a estrada por onde seu tertuliano costumava voltar e fez um gesto com a mão, chamando a mulher para entrar. Levou Eudóxia para a cozinha, sentou ela perto do fogão para secar e esquentou garapa. Eu fiquei no canto, encolhida, observando. Eudóxia abriu o embrulho de pano que carregava. Dentro tinha um vestidinho de criança, bordado com florzinhas de linha amarela no bolso. Disse que era da filha dela. Que levava para todo lugar para não esquecer o tamanho, para reconhecer a menina quando achasse. Eu olhei para aquele vestidinho e senti o peito apertar de um jeito que doía no corpo inteiro, porque eu entendi que aquela mulher estava fazendo a mesma coisa que eu imaginava minha mãe fazendo,
andando pelo mundo com um pedaço da filha nas mãos, procurando, perguntando, sem desistir. Dona Mariana olhou para mim e eu vi nos olhos dela algo que não estava ali antes. Não era só pena, não era só culpa. Era decisão. Como se a presença daquela mulher na cozinha tivesse acendido dentro de Dona Mariana uma fogueira que nem o medo do marido conseguia apagar. Ela contou para Eudóxia que a filha dela não estava mais ali, que seu Tertuliano tinha devolvido a menina para uma família em outra cidade fazia meses, quando achou que a dívida estava paga. Não sabia para onde, não sabia o nome da família. Mas lembrava que ele tinha comentado algo sobre uma fazenda perto de Poços de Caldas, porque tinha parado lá numa viagem. Eudóxia ouviu aquilo com os olhos parados, sem piscar, segurando o vestidinho da filha com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Depois agradeceu, guardou o vestido dentro do embrulho, se levantou e saiu pela mesma estrada por onde tinha vindo, debaixo da mesma chuva, com o mesmo passo cansado, mas sem parar. Eu fiquei na porta da cozinha, vendo aquela mulher se afastar pela estrada de terra molhada, ficando cada vez menor, até desaparecer na curva onde o ribeirão cruzava o caminho. E naquele momento eu vi minha mãe. Não era Eudóxia que eu estava vendo sumir naquela curva, era Dona Doralice. Porque toda mãe que procura uma filha perdida carrega o mesmo rosto, a mesma dor, o mesmo passo teimoso que não desiste. Quando voltei para a cozinha, Dona Mariana estava sentada no banco, com as mãos no colo, olhando para o nada. O fogo do fogão estalava baixinho e o cheiro de lenha de goiabeira enchia o ar com aquele perfume doce que me lembrava da minha casa. Ela ficou ali um tempo longo sem se mexer. Depois levantou a cabeça e me olhou de um jeito que eu nunca vou esquecer. Os olhos dela estavam secos. Não tinha mais lágrima. E isso me assustou mais do que o choro, porque quando uma mulher para de chorar, é porque já passou da tristeza e chegou num lugar mais fundo, onde as decisões são tomadas com o osso e não com o coração. Dona Mariana se levantou, foi até a despensa, tirou a tábua solta do chão e puxou o que restava da comida escondida. Pouca coisa, porque seu Tertuliano tinha pisoteado a maior parte na noite da fuga. Mas ainda tinha um pouco de farinha de milho e uns pedaços de rapadura enrolados em folha seca. Guardou tudo de volta, colocou a tábua no lugar e se virou para mim. Disse, com a voz firme e baixa, que ia dar um jeito, que ia esperar a hora certa, que desta vez não ia errar. Eu queria acreditar. Com tudo que eu tinha dentro de mim, eu queria acreditar que Dona Mariana ia conseguir. Mas o medo era maior. O medo de ver ela apanhar de novo. O medo de ver a esperança ser pisoteada no chão como broa e rapadura. E no meio daquele medo todo, uma pergunta me atormentava sem parar. Se Eudóxia, uma mulher sozinha de machado, tinha conseguido chegar até aquele sítio perguntando nas feiras e nas vendas, será que minha mãe também estava fazendo o mesmo caminho? Será que Dona Doralice estava naquele momento andando por alguma estrada de terra, debaixo de chuva, com algo meu apertado contra o peito? Ou será que meu pai, com aquela lábia de descendente de índio que sabia enganar qualquer um, tinha inventado uma história e mandado minha mãe procurar no lugar errado? Essa dúvida, sabe, foi a pior companhia que eu tive naqueles dias. Pior que a solidão, pior que a fome, pior que o trabalho pesado. Porque a solidão acaba quando alguém chega, a fome acaba quando se come, o cansaço acaba quando se dorme. Mas a dúvida não acaba nunca. Ela fica ali, mastigando a gente por dentro, roendo cada pedacinho de esperança que a gente tenta guardar. E foi com essa dúvida grudada no peito que eu adormeci naquela noite, com o barulho da chuva batendo na telha e o cheiro de terra molhada entrando pela fresta da parede. Sem saber que, naquela mesma noite, a poucos quilômetros dali, alguém estava sentado numa venda de beira de estrada, perguntando pelo nome de seu Tertuliano. Eu só fui saber quem era a pessoa na venda de beira de estrada muito tempo depois, quando tudo já tinha acontecido e eu estava de volta em Guaxupé, sentada no colo da minha mãe, ouvindo ela contar cada pedaço da busca que fez para me encontrar. Mas vou contar agora,
porque essa parte da história não é só minha, é dela. E se eu não contar, ninguém mais vai saber o que Dona Doralice fez por mim enquanto eu estava trancada naquele sítio, achando que tinha sido esquecida. Minha mãe não ficou parada. Desde o dia em que seu Tertuliano me levou no caminhão, ela não descansou. Não dormiu uma noite inteira, não comeu uma refeição em paz, não ficou sentada sem fazer nada. O corpo dela se moveu antes mesmo da cabeça decidir, como se o instinto de mãe tivesse tomado conta de tudo e empurrado ela para a estrada. Primeiro, ela foi atrás do meu pai. Queria saber para onde seu Tertuliano ia, qual era a rota dele, onde ele morava. Mas meu pai, Tibúrcio, com aquela cara de pedra e aquela covardia que ele escondia debaixo da lábia, disse que não sabia de nada, que o Mascate andava por muitas cidades, que podia estar em qualquer lugar, que não adiantava procurar. Minha mãe não acreditou. Conhecia Tibúrcio há anos demais para confiar na palavra dele. Então foi na venda do seu Aristides, o único lugar em Guaxupé onde todo Mascate parava para abastecer, descansar e trocar informação. Seu Aristides lembrava de seu Tertuliano. Disse que ele vinha de tempos em tempos, que comprava querosene e fumo de rolo em quantidade, e que costumava seguir pela estrada que ia na direção de Machado e Alfenas. Era pouco, mas para minha mãe era tudo. Ela deixou meus 3 irmãos com Dona Filomena, a vizinha que morava na casa logo depois do cafezal. Dona Filomena era uma mulher viúva, grande de corpo, com braços fortes de quem mexia tacho de sabão toda semana e mãos tão calejadas que pareciam feitas de couro. Tinha um coração enorme e uma voz de trovão que fazia qualquer criança obedecer na hora. Minha mãe confiava nela como se fosse irmã de sangue. Dona Doralice pegou a estrada a pé. Levou um embrulho com farinha de milho, um pedaço de toucinho seco e uma garrafa de água. Levou também uma coisa que eu só descobri depois, um retalho do vestido que eu usava no dia em que fui levada, um pedaço de chita estampada de florzinha miúda que minha mãe tinha costurado na Singer. Ela levava aquele retalho no bolso do avental e mostrava para cada pessoa que encontrava no caminho, perguntando se tinham visto uma menina usando um vestido daquele tecido. Andou por dias. Dormiu em alpendre de fazenda, embaixo de árvore, na beira de estrada. Pediu pouso em casa de gente que nunca tinha visto na vida. E na maioria das vezes a porta se abria, porque naquele tempo, no interior de Minas, ninguém deixava uma mulher sozinha dormir no relento. Comeu o que ofereciam. Às vezes era um prato de angu com quiabo, às vezes era só um pedaço de broa com garapa fria. Teve dia que não comeu nada. Em cada cidade que passava, ia na feira, ia na venda, ia na capela. Perguntava pelo mascate do caminhão velho, pelo homem de chapéu de feltro que vendia tecido e querosene. A maioria das pessoas balançava a cabeça e dizia que não sabia. Mas de vez em quando alguém lembrava. Um carroceiro que tinha visto o caminhão numa estrada perto de Alfenas. Uma lavadeira que conhecia uma mulher que comprava panela de um mascate bravo. Um tropeiro que sabia de um sítio de criação onde se esticava couro em varas de madeira. Os pedaços iam se juntando, devagar, como o retalho de colcha que vai formando desenho. E minha mãe ia costurando aqueles pedaços com a mesma paciência que costurava na Singer, ponto por ponto, sem pressa, sem desistir. Mas o corpo dela foi cobrando. As pernas incharam, os pés racharam de andar descalça na terra seca. E teve uma semana em que ela teve febre tão alta que uma família de sitiantes perto de Paraguaçu precisou cuidar dela por dias, fazendo chá de folha de laranjeira e compressa de barro no peito. Minha mãe queria levantar, queria continuar, mas o corpo não obedecia. E ali, deitada naquela cama de estranhos, com o cheiro de folha de laranjeira e o som de um riacho passando perto da janela, ela fez uma coisa que nunca tinha feito. Pediu ajuda. Mandou um recado de volta para Guaxupé, por meio de um tropeiro que ia naquela direção, pedindo para Dona Filomena vir ao encontro dela. Não para cuidar dela, mas para continuar a busca enquanto ela se recuperava.
porque minha mãe sabia que cada dia que passava era um dia a mais que eu estava naquele sítio, e o medo de que acontecesse comigo o que tinha acontecido com as outras meninas não deixava ela em paz. Dona Filomena recebeu o recado e não pensou duas vezes. Deixou meus irmãos com a comadre Ruth, que morava do outro lado da estrada, e saiu de Guaxupé na mesma tarde. Era mulher de coragem, Dona Filomena. Não tinha medo de estrada, não tinha medo de escuro, não tinha medo de homem bravo. Tinha medo de Deus e mais ninguém. E foi Dona Filomena que chegou naquela venda de beira de estrada, numa noite de chuva, e sentou no balcão para perguntar se alguém conhecia um mascate chamado Tertuliano, que andava de caminhão pela região. O vendeiro olhou para ela, coçou a cabeça e disse que conhecia sim, que seu Tertuliano passava ali de tempos em tempos para comprar fumo e querosene, e que o sítio dele ficava a umas 2 léguas dali, seguindo pela estrada do Ribeirão, passando a ponte de madeira, virando na porteira onde tinha uma cruz velha pintada de branco. Dona Filomena guardou cada detalhe na cabeça, porque não sabia escrever, mas tinha uma memória que não falhava. Agradeceu, pagou a garapa que tinha tomado e saiu daquela venda com o passo firme de quem já sabe o caminho. Mas Dona Filomena era mulher esperta. Não ia chegar no sítio de um homem perigoso sozinha, no meio da noite, sem saber o que ia encontrar. Então voltou para onde minha mãe estava se recuperando, contou tudo o que tinha descoberto e as duas fizeram um plano. Não iam sozinhas. Iam buscar ajuda na cidade mais próxima. Iam falar com o delegado, com o padre, com quem pudesse dar peso à palavra de 2 mulheres contra um homem que todo mundo temia. Porque minha mãe sabia que a palavra de mulher pobre, naquele tempo, valia menos que poeira de estrada. Mas a palavra de um padre ou de um delegado, essa sim fazia porteira abrir e homem abaixar a cabeça. E enquanto as duas planejavam, eu estava deitada no meu catre, no sítio de seu Tertuliano, sem saber de nada, ouvindo o rangido da madeira velha e o mugido dos bois no curral, achando que tinha sido esquecida pelo mundo, sem saber que o mundo, na verdade, estava vindo na minha direção. Naqueles dias, enquanto eu não sabia que minha mãe e Dona Filomena estavam tramando minha salvação a poucas léguas dali, a vida no sítio de seu Tertuliano tomou um rumo que eu não esperava. Ele voltou de viagem numa tarde de sol forte, daquelas em que a poeira gruda na pele e o gosto de terra seca fica na boca. Desceu do caminhão batendo o chapéu na perna para tirar a poeira, cuspiu no chão e foi direto para a varanda pedir comida. Tudo normal, tudo igual. Mas quando eu fui recolher as caixas de mercadoria da carroceria, como fazia toda vez que ele chegava, vi algo que me fez parar no meio do terreiro. Tinha alguém sentado no canto da carroceria, encolhido entre os caixotes, com os joelhos dobrados contra o peito e os braços finos envolvendo as pernas. Um menino. Pequeno, magro, com a roupa suja de poeira e os olhos grandes demais para aquele rosto miúdo. Estava descalço, com os pés rachados e olhava para mim sem piscar, como bicho acuado que não sabe se quem está na frente vai dar comida ou pancada. Meu estômago revirou. Eu conhecia aquele olhar. Tinha visto ele no espelho do Ribeirão toda vez que ia lavar roupa. Era o olhar de quem foi arrancado de casa. Seu Tertuliano nem se deu ao trabalho de explicar direito. Só gritou lá de dentro que o menino era filho de um sujeito de Caldas, que devia mercadoria, que ia ficar trabalhando no curral até a conta fechar. A mesma história, o mesmo caderno de dívidas, o mesmo caminhão coberto de lona, só mudava o rosto. O menino desceu da carroceria devagar, como se cada movimento custasse um esforço enorme. Não falou nada. Não chorou. Ficou ali parado no terreiro, com as mãos caídas ao lado do corpo, esperando que alguém dissesse o que fazer. E isso, de algum jeito, foi pior do que se ele tivesse gritado e esperneado. Porque o silêncio dele era o silêncio de quem já entendeu que não adianta resistir. Dona Mariana saiu na varanda, olhou para o menino e eu vi o corpo dela enrijecer. Os ombros travaram, as mãos apertaram o avental e a mandíbula cerrou daquele jeito que eu já conhecia. O jeito de quem está engolindo uma fúria que não pode deixar sair. Ela desceu o degrau,
Pegou o menino pela mão, sem dizer nada, e levou ele para os fundos. Eu fui atrás. Vi Dona Mariana levar o menino até o barracão de couro, onde tinha um canto com um estrado de madeira e uma lona velha dobrada. Armou uma cama ali mesmo, pegou um caneco de garapa fria e um pedaço de broa e pôs na frente dele. O menino olhou para a comida como se não acreditasse que era para ele. Depois comeu aos poucos, mastigando cada pedaço com cuidado, como quem sabe que pode ser a última refeição do dia. Eu fiquei na porta do barracão, observando, e senti uma força estranha crescendo dentro de mim. Uma raiva que eu não sabia que tinha. Não era raiva de menina. Era raiva de gente que já viu demais, que já entendeu como o mundo funciona e não aceita mais. Eu olhava para aquele menino e via eu mesma chegando no sítio, tremendo, sozinha, sem saber o que ia acontecer. E um fogo dentro de mim decidiu naquele momento que eu não ia ficar calada como fiquei antes. Naquela noite, depois que seu tertuliano apagou a lamparina e o ronco dele começou a atravessar as paredes da casa, eu saí do quartinho na ponta dos pés e fui até o barracão. O menino estava acordado, deitado no estrado com os olhos abertos, olhando para o teto de tábua onde as aranhas faziam teia entre as vigas. Sentei no chão perto dele e fiquei ali, em silêncio, só fazendo companhia. Não perguntei o nome, não perguntei a idade, não perguntei nada, porque eu sabia que naquela hora o que ele precisava não era de palavra, era de presença. Alguém que estivesse ali, no escuro, respirando perto, mostrando que ele não estava sozinho no mundo. Depois de um tempo, o menino virou a cabeça e me olhou. E fez um gesto que partiu meu coração. Estendeu a mão pequena na minha direção, devagar, como quem tem medo de ser rejeitado. Eu peguei aquela mão. Era fria, ossuda, do tamanho de um passarinho. E ficamos ali, de mãos dadas no escuro, ouvindo o canto dos grilos e o vento passando nas folhas da bananeira, sem precisar de mais nada. Nos dias seguintes, o menino foi posto para trabalhar no curral. Limpava esterco, carregava capim, levava água para os bois. Era serviço pesado para um corpo tão pequeno, e eu via ele se arrastar no fim do dia com as mãos cheias de bolha e as costas vermelhas de sol. Seu tertuliano tratava ele do mesmo jeito que tinha me tratado, como ferramenta que se usa até quebrar. Mas eu não era mais a mesma menina que tinha chegado ali. O tempo naquele sítio tinha me mudado. Tinha me dado uma casca que eu não tinha antes, uma dureza que veio não da maldade, mas da necessidade. E junto com a dureza, veio uma coisa que eu não esperava: coragem. Comecei a dividir minha comida com o menino, escondendo pedaço de broa no bolso do vestido e passando para ele quando ninguém via. Dona Mariana percebeu e, em vez de me repreender, começou a fazer o mesmo. Colocava um pouco a mais de farinha na broa, engrossava a garapa e, no fim do dia, deixava um caneco extra no canto do barracão, como quem esqueceu ali por acaso. Era uma resistência pequena, miúda, quase invisível, mas era resistência. E naquele sítio, onde tudo pertencia a seu tertuliano, a terra, os bichos, a comida, o nosso tempo, o nosso corpo, aquele punhado de farinha a mais era um ato de guerra. Dona Mariana também retomou o hábito de anotar. Eu vi ela escrevendo no papel de embrulho com o toco de lápis, marcando os dias de viagem de seu tertuliano, as horas que ele saía, as horas que voltava. Mas dessa vez ela fazia diferente. Escondia o papel num lugar que ele nunca ia procurar. Costurou um bolso falso por dentro da fronha do travesseiro dela e ali guardava o papel dobrado, junto com um punhado de moedas de cobre que ela ia juntando centavo por centavo, tirando do troco da feira quando ele mandava ela comprar mantimento. Eu via tudo aquilo e entendia que Dona Mariana estava construindo uma segunda chance. Tijolo por tijolo, centavo por centavo, anotação por anotação. Desta vez, não ia ser uma fuga desesperada no meio da noite. Ia ser outra coisa, mais pensada, mais firme. E enquanto ela construía por dentro, eu me agarrava na única coisa que me mantinha de pé: a lembrança da minha mãe. Toda noite, antes de dormir, eu fechava os olhos e tentava sentir o cheiro da trança de Dona Doralice,
aquele cheiro de sabonete de alfazema misturado com fumaça de goiabeira que ficava no cabelo dela o dia inteiro. Às vezes eu conseguia, às vezes o cheiro escapava, e eu ficava ali na sombra do quartinho, apertando a boneca de pano que tinha achado debaixo do balde, fingindo que era a mão da minha mãe segurando a minha. Eu não sabia que, naquele exato momento, Dona Doralice já estava de pé, recuperada da febre, caminhando ao lado de Dona Filomena na direção da cidade mais próxima, com o nome de seu Tertuliano na boca e o retalho do meu vestido no bolso. Eu não sabia que o cerco estava se fechando. E seu Tertuliano, com toda a esperteza que ele achava que tinha, também não sabia. Seu Tertuliano acordou naquela manhã com o humor mais escuro que eu já tinha visto. Tinha chovido forte de madrugada. O ribeirão encheu e levou uma parte da cerca do curral, e 3 bois tinham escapado para o pasto do vizinho. Ele saiu pela porta xingando o mundo, chutou o balde de água que estava na varanda e desceu para o curral gritando para eu ir atrás dos bichos. Eu passei a manhã inteira debaixo de chuva fina, com lama até o tornozelo, empurrando o boi teimoso de volta pela porteira quebrada. O menino estava comigo, tão enlameado que não dava para ver onde acabava a terra e onde começava a pele dele. Trabalhamos até o corpo não obedecer mais, e quando voltamos para o terreiro, tremendo de frio, com as roupas pesadas de água, seu Tertuliano estava na varanda, esperando com o rosto fechado. Olhou para a gente como quem olha para bicho que não deu conta do serviço. Disse que a cerca tinha que ser consertada antes de escurecer, que não queria saber de desculpa, que se mais um boi fugisse ia descontar em cima de alguém. O menino abaixou a cabeça e foi para o curral sem reclamar. Eu fui atrás, mas antes de sair do terreiro, senti a mão de seu Tertuliano no meu ombro, pesada, quente, apertando a carne como se quisesse deixar marca. Ele se inclinou perto do meu ouvido e disse, com aquela voz arrastada que era pior que grito, que tinha percebido que a garapa estava acabando mais rápido do que devia, que a farinha estava sumindo, que alguém estava tirando comida da despensa e que se ele descobrisse quem era, a pessoa ia se arrepender de ter nascido. Soltou o meu ombro e entrou na casa. Eu fiquei ali, com a marca dos dedos dele ardendo na pele e o estômago fechado de medo, porque eu sabia que ele estava chegando perto. Estava farejando, como o cachorro de caça que sente o cheiro da presa e vai apertando o cerco. Naquela tarde, enquanto eu consertava a cerca com arame farpado que cortava meus dedos, vi seu Tertuliano andando pela propriedade com um jeito diferente. Abria a porta de barracão, mexia em caixote, olhava embaixo de tábua. Estava procurando. E eu sabia o que ele ia encontrar se chegasse na despensa e levantasse aquela tábua solta onde Dona Mariana escondia a farinha e a rapadura. Quando voltei para a cozinha no fim do dia, Dona Mariana estava de costas lavando panela, mas eu vi que as mãos dela tremiam e a água respingava na parede. Ela também tinha percebido. Ela também sabia que o tempo estava se esgotando. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei deitada no catre, ouvindo cada barulho do sítio. O rangido da casa, o mugido dos bois, o vento sacudindo a lona do barracão. E no meio daquele silêncio pesado, eu ouvi um som que me fez sentar na cama de uma vez. Passos. Passos pesados no terreiro, indo na direção da despensa. Eu colei o ouvido na parede e escutei o barulho de madeira sendo arrastada. Depois, silêncio. Depois, o som de algo sendo jogado no chão. E depois, a voz de seu Tertuliano, não gritando. Pior que isso. Falando baixo, num tom que parecia veneno escorrendo lentamente. Eu não ouvi as palavras. Não precisei. O barulho que veio depois contou tudo. Dona Mariana chorando abafado, o arrastar de um corpo no chão da cozinha, uma porta batendo e depois mais nada. Só o silêncio horrível que vem depois da violência, aquele silêncio que não é paz, é medo puro tomando conta de tudo. Eu apertei a boneca de pano contra o peito e chorei de raiva. De raiva, não de tristeza, porque a tristeza já tinha secado dentro de mim. O que sobrava era uma brasa quente, viva, que queimava o peito e fazia os dentes cerrarem.
Uma vontade de gritar que estava presa na garganta como espinho de peixe. De manhã, Dona Mariana apareceu na cozinha mancando. Tinha um corte no supercílio que ela tentou esconder com o cabelo puxado para o lado e segurava o braço esquerdo junto ao corpo como se estivesse machucado por baixo da manga. Não olhou para mim. Não olhou para ninguém. Fez o café de milho em silêncio, serviu a caneca de seu tertuliano na mesa e ficou de pé no canto da cozinha como sombra. Seu tertuliano comeu devagar, mastigando com barulho, satisfeito. Quando terminou, limpou a boca com as costas da mão e saiu para a varanda fumando fumo de rolo. Eu vi pela janela que ele tinha colocado um cadeado novo na porta da despensa. A chave brilhava no bolso da calça dele, junto com as moedas. As moedas de cobre que Dona Mariana tinha juntado, centavo por centavo. Ele tinha encontrado tudo: a farinha, a rapadura, as moedas, o papel com as anotações. Tudo que Dona Mariana tinha construído em semanas de planejamento cuidadoso, ele destruiu numa noite. E a coisa que mais me doeu não foi ver a comida pisoteada de novo. Não foi ver o cadeado na porta. Não foi nem ver Dona Mariana machucada. A coisa que mais me doeu foi ver os olhos dela naquela manhã, porque o vazio tinha voltado. Aquela luz que eu tinha visto acender na cozinha, no dia que ela me prometeu que não ia deixar acontecer de novo, tinha apagado. E no lugar não tinha sobrado nem fumaça. Dona Mariana tinha desistido. E quando eu vi aquilo, eu senti que algo dentro de mim também estava morrendo. A esperança que eu vinha alimentando com migalha desde que cheguei ali estava ficando tão fraca que eu já não sabia se era esperança ou só o hábito de fingir que ainda existia alguma. Naquela tarde, sentada na beira do ribeirão lavando roupa, com os dedos cortados de arame farpado ardendo na água fria, eu olhei para o céu e vi que estava baixo. Cinza, pesado, tão perto da terra que parecia que ia desabar em cima de mim. E pensei que o céu estava fazendo por fora o que eu sentia por dentro, se fechando, se apertando, tirando o espaço de respirar. O menino estava sentado perto de mim, descansando as mãos cheias de bolha no colo. Olhou para mim e eu vi que ele queria perguntar algo, mas não sabia como. Então ficou ali, quieto, e depois de um tempo encostou o ombro no meu, devagar, como quem pede permissão sem usar palavra. Eu deixei. E ficamos assim, dois corpos cansados encostados um no outro na beira daquele ribeirão, ouvindo a água passar por cima das pedras com aquele barulho que parece com reza, constante, manso, como se a água soubesse alguma coisa que a gente ainda não sabia. E sabia. Porque naquele exato momento, a menos de meia légua dali, numa estrada de terra vermelha que descia entre cafezais, vinham duas mulheres, um padre de batina e um delegado a cavalo. E o nome que eles carregavam na boca era o de seu tertuliano. Eu estava acabando de estender a última peça de roupa na cerca quando ouvi um barulho que não era daquele lugar. Não era o caminhão de seu tertuliano, não era a carroça do vizinho, não era tropeiro, era barulho de cavalo, mais de um. Cascos batendo na terra dura da estrada que subia para o sítio, num ritmo firme, decidido, de quem não está passeando. Larguei a roupa na cerca e fui para a frente da casa. O menino veio atrás de mim, com os olhos arregalados, limpando as mãos sujas de esterco na calça rasgada. Dona Mariana apareceu na porta da cozinha, secando as mãos no avental, e eu vi o corpo dela travar quando ouviu o som. Seu tertuliano também ouviu. Estava no barracão de couro raspando uma peça de sola e saiu com a faca curva ainda na mão, apertando os olhos contra o sol para enxergar quem vinha pela estrada. Eu vi primeiro o cavalo do delegado. Um animal grande, castanho, que parou no terreiro levantando poeira. O homem que montava era magro, de bigode fino, com uma estrela de metal no peito do colete e um chapéu de abas largas. Atrás dele veio outro cavalo, menor, e nesse vinha um padre de batina preta, com o terço pendurado no pescoço e um olhar sério debaixo das sobrancelhas grossas. Mas eu não olhei para o delegado. Não olhei para o padre.
Eu olhei para as duas mulheres que vinham a pé, atrás dos cavalos, cobertas de poeira da estrada. Uma era grande, de braços fortes e passo pesado, com um lenço amarrado na cabeça e a cara vermelha de sol. Dona Filomena. Eu não conhecia ela naquele tempo, mas depois soube de tudo que ela tinha feito. E a outra? A outra era miúda. Magra demais, com os ombros caídos de cansaço e o vestido pendurado no corpo como se fosse de outra pessoa. Andava devagar, com os pés envolvidos em tiras de pano porque o sapato tinha arrebentado no caminho. Tinha o cabelo preso numa trança que estava quase desfeita, fios soltos, grudados no rosto suado. E carregava no bolso do avental encardido um pedaço de pano que eu reconheci antes mesmo de ver o rosto dela. Era a chita do meu vestido, o estampado de florzinha miúda. Minhas pernas falharam. O mundo ficou embaçado, como quando a gente olha através de vidro molhado de chuva. Eu quis correr, quis gritar, quis voar até ela, mas meu corpo não obedeceu. Fiquei ali, parada no terreiro, com as mãos penduradas ao lado do corpo e as lágrimas descendo sem eu mandar, sem eu sentir, como se tivessem vida própria. Minha mãe, Dona Doralice, de pé, viva, ali, no terreiro do sítio de seu Tertuliano, depois de ter atravessado o mundo para me encontrar. Ela me viu no mesmo instante, parou de andar, levou a mão à boca. E eu vi o peito dela subir e descer rápido, como se o ar tivesse ficado pesado demais para entrar nos pulmões. Dona Filomena segurou ela pelo braço, achando que ia desmaiar. Mas minha mãe não desmaiou. Minha mãe era de ferro e fé, e nem o cansaço de semanas de estrada conseguiu derrubar ela naquela hora. Ela veio andando na minha direção. Devagar no começo, como se tivesse medo de que eu fosse miragem, coisa que o desejo inventa quando a saudade é grande demais. Depois mais rápido. Depois correndo, com aqueles pés enfaixados em trapo, tropeçando na terra fofa do terreiro, com os braços abertos e o rosto todo molhado. E me abraçou. Sabe aquele abraço que não é só de braço, é de corpo inteiro, de alma inteira, de tudo que a pessoa tem e tudo que ela é? Pois foi assim. Minha mãe me envolveu com tanta força que eu senti os ossos dela contra os meus, o coração dela batendo no meu peito, o cheiro dela entrando em mim como ar que eu tinha esquecido de respirar. Cheiro de suor de estrada, de poeira, de sol, mas por baixo de tudo, lá no fundo, ainda estava ali, o perfume de alfazema que ficava na trança dela. Fraco, quase sumido, mas ali. E esse cheiro me trouxe de volta. Me trouxe de volta para Guaxupé, para a casa de Telhavã, para a menina que eu tinha sido antes daquele caminhão escuro me levar embora. Eu agarrei minha mãe com tudo que eu tinha e chorei. Chorei como não tinha chorado em todo o tempo que passei naquele sítio, porque ali eu não podia. Ali eu tinha que engolir. Ali cada lágrima era um perigo. Mas nos braços da minha mãe eu podia. Nos braços dela eu estava segura. Nos braços dela o mundo podia desabar que não importava. Enquanto a gente estava ali, grudada uma na outra no meio do terreiro, o delegado desmontou do cavalo e caminhou até seu Tertuliano. O padre veio junto, com o terço na mão e a voz grave. Seu Tertuliano ainda segurava a faca curva, mas a mão tinha caído ao lado do corpo, e o rosto dele, que eu só conhecia duro e frio, estava diferente. Não era medo. Era surpresa. Era a cara de um homem que nunca imaginou que alguém fosse até ali cobrar o que ele tinha feito. O delegado falou com ele num tom que não admitia resposta. Dona Filomena, que tinha chegado perto, ia apontando com o dedo grosso para a casa, para o barracão, para o quartinho dos fundos, contando tudo que minha mãe tinha descoberto na estrada. As outras meninas, a dívida forjada, o trabalho forçado. O padre olhava em volta com um nojo estampado na cara, vendo o quartinho sem janela, o catre de madeira podre, a lata que servia de caneca. Seu Tertuliano tentou se explicar. Falou que era só trabalho, que era costume da região, que o pai da menina tinha concordado. Mas o delegado não quis ouvir. Mandou ele largar a faca, entrar na casa e não sair até segunda ordem. E então aconteceu uma coisa que eu não esperava.
Dona Mariana saiu da cozinha. Veio andando devagar, mancando, com o rosto ainda marcado, o braço colado no corpo. O padre olhou para ela e eu vi a expressão dele mudar. O delegado também viu. Todo mundo viu. Porque o corpo de Dona Mariana contava uma história que nenhuma palavra precisava contar. Ela parou na frente do marido e ficou olhando para ele. Não com medo, não com raiva, com uma coisa que eu só consigo descrever como libertação. Como se aquele momento, com aquelas pessoas ali de testemunha, fosse o primeiro instante em anos em que ela podia olhar para ele sem abaixar os olhos. O delegado perguntou para Dona Mariana se ela confirmava o que as mulheres tinham contado. Ela fez que sim com a cabeça, devagar, firme, sem desviar o olhar. Seu tertuliano abriu a boca para falar, mas o padre levantou a mão e ele se calou. Pela primeira vez na vida, seu tertuliano não teve a última palavra. O delegado mandou minha mãe me levar embora. Disse que ia resolver a situação com seu tertuliano e que ela não precisava se preocupar mais. Dona Filomena já tinha pegado o menino pela mão, porque minha mãe, quando soube que tinha outra criança ali, não aceitou ir embora sem ele. Antes de sair, eu olhei para trás uma última vez. Vi o sítio de criação, o barracão de couro, o curral, o quartinho sem janela onde eu tinha dormido tantas noites ouvindo grilo e mugido de boi. Vi seu tertuliano parado na varanda, com os ombros caídos e a faca no chão. E vi Dona Mariana, parada na porta da cozinha, com os braços cruzados no peito, me olhando ir embora. Eu levantei a mão e acenei para ela. Ela não acenou de volta, mas eu vi, mesmo de longe, que o canto da boca dela tremeu. E aquilo, para mim, foi o suficiente. O caminho de volta para Guaxupé durou dias. Mas foi uma caminhada diferente de tudo que eu já tinha vivido, porque pela primeira vez em muito tempo, eu não estava sozinha. Minha mãe ia do meu lado, segurando minha mão com tanta força que às vezes eu precisava mexer os dedos para o sangue voltar a circular. Ela não soltava, nem para descansar, nem para beber água, nem para ajustar os trapos nos pés. Agarrava minha mão como se tivesse medo de que o vento me levasse de novo. Dona Filomena ia na frente, abrindo caminho com aquele corpo largo e aquele passo de mulher que não tem pressa, mas não para. Carregava o menino nas costas quando ele não aguentava mais andar e nem reclamava do peso. Só ajeitava ele no quadril e seguia em frente, cantarolando baixinho uma cantiga antiga que eu não conhecia, mas que me fazia sentir que tudo ia ficar bem. O menino. Eu ainda não sabia o nome dele. Naqueles dias no sítio, a gente nunca tinha se falado com palavras, só com gestos, com mãos dadas na penumbra, com ombros encostados na beira do ribeirão. Mas no caminho de volta, andando ao lado de Dona Filomena, ele começou a se abrir devagar, como flor que leva tempo para desdobrar as pétalas depois de uma geada longa. Se chamava Cícero. Era de Caldas, como seu tertuliano tinha dito, e o pai devia mercadoria de 2 anos. A mãe dele tinha morrido no parto do irmão mais novo, e o pai criava os filhos sozinho, trabalhando em terra alheia, devendo para quem emprestasse. Quando seu tertuliano chegou cobrando, o pai fez igual ao meu, entregou o filho para pagar a conta. Cícero contou aquilo sem chorar, com uma voz baixa e plana, como quem conta um fato que aconteceu com outra pessoa. E isso me doeu mais do que se ele tivesse soluçado, porque eu sabia o que era aquela voz. Era a voz de quem já guardou a dor num canto tão fundo que não consegue mais trazer de volta para a superfície. Minha mãe ouviu a história do menino em silêncio, com o rosto sério. Depois perguntou para ele onde ficava a casa do pai. Cícero explicou. Era numa colônia de uma fazenda perto de Caldas, passando a ponte do rio, na 3ª casa depois do terreiro de café. Minha mãe fez que sim com a cabeça e guardou aquilo na memória, porque Dona Doralice era assim. Não prometia o que não podia cumprir, mas quando decidia fazer algo, fazia até o fim. Paramos numa cidade no caminho para descansar.
Uma senhora que vendia pão na porta de casa nos deixou dormir no alpendre e deu para a gente um prato de canjica grossa com canela que eu comi tão rápido que queimei a língua. O gosto daquela canjica ficou na minha boca por dias. Não porque fosse a melhor canjica do mundo, mas porque foi a primeira refeição que eu comi sentindo que não devia nada a ninguém. Não estava comendo sobra, não estava comendo escondida, não estava comendo com medo, estava comendo livre. Naquela noite, deitada no chão frio do alpendre, com a cabeça no colo da minha mãe, eu senti os dedos dela passando no meu cabelo devagar, desfazendo os nós que tinham se formado em meses sem pente. Ela não falava nada. Só passava a mão, suave, repetida, como se estivesse alisando cada dia ruim que eu tinha vivido, tentando desfazer os nós da minha alma junto com os nós do cabelo. E ali, com o cheiro de canela ainda no ar e o som dos grilos cantando na moita perto do alpendre, eu dormi de verdade pela primeira vez em muito tempo. Um sono sem medo, sem barulho de passo no terreiro, sem sobressalto. Um sono de menina que sabe que está protegida. Chegamos em Guaxupé numa tarde de sol morno, daquele sol de final de tarde que pinta tudo de dourado e faz tudo parecer mais bonitas do que são. Eu vi o cafezal primeiro, depois a estrada de terra conhecida, depois o telhado da nossa casa aparecendo por cima da cerca de arame. O Luiz me viu antes de eu ver ele. Veio correndo pela estrada com as pernas compridas, tropeçando no próprio passo, gritando meu nome. Atrás dele vinha a Roseli, com o vestido voando e as tranças batendo no ombro. E por último, segurando a mão da comadre Ruth, vinha o Francisco, que tinha crescido tanto que eu quase não reconheci. O Luiz me abraçou com tanta força que me tirou do chão. A Roseli se pendurou na minha cintura chorando. E o Francisco ficou parado, me olhando com aqueles olhos grandes, sem saber quem eu era. Eu me abaixei na frente dele e segurei o rosto dele com as duas mãos, do mesmo jeito que minha mãe tinha segurado o meu no dia em que fui levada. E esperei. Esperei ele me reconhecer. E quando ele reconheceu, quando uma fagulha nos olhos dele acendeu e ele abriu os braços, eu o peguei no colo e o apertei contra o meu peito como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E era. Entramos em casa. Tudo estava do mesmo jeito. O fogão de barro, a máquina Singer no canto, o tanque de pedra no quintal. Mas parecia diferente, porque eu era diferente. Eu tinha saído dali menina e voltava a outra coisa. Não era adulta, não era velha, mas também não era mais criança. Era alguém que tinha visto o lado feio do mundo e sobrevivido. E esse tipo de coisa muda os olhos da gente para sempre. Meu pai não estava em casa quando chegamos. Dona Filomena contou que ele tinha saído uns dias antes, dizendo que ia atrás de trabalho em outra cidade, e não tinha voltado. Minha mãe ouviu aquilo com o rosto parado, sem surpresa, como quem já esperava. Tibúrcio era daqueles que sumiam quando a vergonha era grande demais para carregar. Ele apareceu dias depois, de noite, entrando pela porta dos fundos, como quem tenta não ser visto. Mas minha mãe estava esperando. Sentada na cozinha, com a lamparina acesa e os braços cruzados, ela olhou para ele com aquele olhar que eu conhecia. O olhar de quem sabe tudo e não precisa perguntar nada. Tibúrcio ficou ali, parado na porta, com o chapéu na mão e a cabeça baixa. O rosto de traços indígenas, que um dia foi bonito e cheio de lábia, estava cansado, envelhecido, como se os meses tivessem pesado nele também. Ele tentou falar, tentou explicar, mas minha mãe levantou a mão e ele se calou. Do mesmo jeito que o padre tinha feito com seu tertuliano, uma mão levantada e o silêncio caiu. Minha mãe não gritou, não xingou, não chorou. Disse que ele ia dormir no alpendre, que de manhã eles iam conversar. Que ela tinha caminhado por semanas, dormido no chão de estranhos, passado fome e febre para trazer a filha de volta e que agora precisava descansar. E que ele também precisava pensar com cuidado no que ia dizer de manhã, porque as palavras que saíssem da boca dele iam decidir se ele ainda tinha família ou não. Tibúrcio saiu sem dizer nada, e minha mãe apagou a lamparina. No escuro da cozinha, com o cheiro da lenha de goiabeira ainda quente no fogão e o som da Roseli ressonando no quarto ao lado,
Eu segurei a mão da minha mãe e apertei. Ela apertou de volta. E aquele aperto, no escuro, sem palavra nenhuma, disse tudo o que precisava ser dito. Muita gente me pergunta como é que eu sobrevivi àquilo tudo. Como é que uma menina que foi arrancada de casa por causa de uma dívida do pai conseguiu virar a mulher que eu sou hoje? Mãe de 4 filhos, avó de 9 netos, dona de uma vida que, mesmo com todas as marcas, eu olho para trás e digo que valeu. E eu respondo sempre a mesma coisa. Não fui eu que me salvei, foi minha mãe. Dona Doralice, a mulher miúda de trança grossa e mãos marcadas de trabalho, que costurava na Singer de madrugada e fazia goiabada em tacho de cobre para alimentar 4 filhos. A mulher que atravessou o sul de Minas a pé, dormiu em chão de estranho, passou febre e fome, e não parou. Não parou porque dentro dela existia uma força maior do que o cansaço, mais forte do que o medo, mais forte do que qualquer dívida que um homem pudesse inventar. O amor de mãe. Esse amor que não se explica, que não se mede, que não se compra e que não se quebra. Esse amor que faz uma mulher de ombros estreitos carregar o peso do mundo inteiro sem dobrar os joelhos. Minha mãe viveu até ficar bem velhinha. Viu os netos nascerem, viu a Roseli casar, viu o Francisco virar professor na escola da cidade. Morreu dormindo, numa noite de maio, com a manta de lã puxada até o queixo e o terço enrolado nos dedos. Quando eu arrumei o corpo dela, encontrei no bolso do avental, aquele avental velho que ela nunca largou, o retalho de chita do meu vestido, guardado ali, depois de todos aqueles anos. Ela nunca tirou. Eu segurei aquele pedaço de pano e chorei como não chorava desde o dia em que ela me encontrou no sítio de seu Tertuliano. Porque aquele retalho era a prova de que minha mãe nunca me esqueceu. Nenhum dia, nenhuma hora, nenhum instante. Eu estive no bolso dela a vida inteira. E meu pai? Tibúrcio. Pois é. Na manhã seguinte, aquela noite em que minha mãe mandou ele dormir no alpendre, ele sentou na cozinha e falou. Pediu perdão. Disse que tinha errado, que nunca devia ter feito aquilo, que a vergonha ia acompanhar ele até o fim da vida. Minha mãe ouviu tudo calada, com as mãos no colo e o olhar firme. Quando ele terminou, ela disse que perdão era algo que se provava com o tempo, não com a boca. Que ele podia ficar, mas que a partir daquele dia tudo ia ser diferente. E foram. Meu pai nunca mais fez rolo, nunca mais comprou fiado o que não podia pagar, nunca mais enganou ninguém com conversa bonita. Trabalhou na roça com as próprias mãos, calado, de sol a sol, como se cada gota de suor fosse um pedaço da dívida que ele tinha com a gente. Não com o mascate, com a gente. Ele viveu assim até o fim, sem nunca mais voltar a ser quem era antes. Eu não sei se ele mudou de verdade ou se foi o medo que segurou ele no lugar. Mas sei que ele tentou. E às vezes, para quem errou feio, tentar já é alguma coisa. Dona Filomena ficou amiga da família para sempre. Minha mãe e ela viraram inseparáveis, como irmãs que a vida juntou pela dor. Dona Filomena morreu antes da minha mãe, de repente, numa manhã de domingo, sentada na cadeira da varanda com a xícara de café na mão. Minha mãe cuidou do enterro como se fosse da própria irmã. E toda vez que alguém perguntava sobre a mulher que ajudou a me salvar, minha mãe dizia que Dona Filomena era a prova de que Deus manda anjo disfarçado de vizinha. O Cícero, o menino do sítio, foi devolvido para o pai em Caldas. Minha mãe fez questão de ir junto, levando o menino pela mão, e quando chegou na colônia da fazenda, olhou para o pai dele e falou algo que ninguém mais ouviu. Só os dois. Mas sei que o pai de Cícero abaixou a cabeça e chorou. E sei que Cícero nunca mais foi entregue a ninguém. Anos depois, quando eu já era casada e tinha meus filhos, recebi uma carta. Veio de Caldas, com letra miúda e apertada de quem aprendeu a escrever tarde. Era do Cícero. Ele contava que tinha virado marceneiro, que tinha se casado, que tinha uma filha e que tinha dado a ela o nome de Doralice. Eu li aquela carta sentada na mesa da cozinha e as lágrimas caíram em cima do papel, borrando a tinta. E Dona Mariana? Eu nunca mais vi Dona Mariana.
Nunca soube o que aconteceu com ela depois que o delegado levou o seu tertuliano. Se ela ficou no sítio, se foi embora, se encontrou uma vida que merecesse o nome de vida. Mas eu penso nela todo dia. Todo dia. Porque Dona Mariana, com todos os erros que cometeu ficando calada, foi a primeira pessoa naquele sítio que me tratou como gente. A rapadura escondida debaixo da esteira, o pano nos meus dedos machucados, a manta de lã na noite de chuva, aquilo tudo foi amor. Um amor torto, trancado, cheio de medo, mas amor. E eu aprendi uma lição com ela que carrego até hoje. Nem todo mundo que fica calado diante da injustiça é covarde. Tem gente que fica calada porque está presa. Presa no medo, presa na vergonha, presa numa vida que não escolheu. E quando essa pessoa finalmente encontra uma fresta para agir, mesmo que seja tarde, mesmo que não dê certo, aquele gesto vale tanto quanto o gesto de quem lutou desde o começo. Eu olho para este pôr do sol e penso em tudo isso. Penso na menina que eu fui, no caminhão coberto de lona, no terreiro de poeira vermelha, no grito mudo da minha mãe de joelhos. Penso na boneca de pano que encontrei debaixo do balde, nos riscos de contagem na parede do quartinho, na mão fria do Cícero segurando a minha no escuro do barracão. Penso no cheiro de alfazema na trança da minha mãe, no gosto de canjica com canela na boca de quem come livre pela primeira vez, no som da água do ribeirão passando por cima das pedras como uma reza que não acaba nunca. E penso que a vida, sabe, é uma coisa engraçada. Ela tira da gente coisas que a gente achava que não ia sobreviver sem. Tira a infância, tira a inocência, tira o chão debaixo dos pés. Mas depois, quando a gente menos espera, ela devolve. Devolve de outro jeito, em outro formato, às vezes pela mão de quem a gente nem conhecia. E a gente descobre que o amor não precisa ser perfeito para ser verdadeiro. Precisa só ser teimoso. Teimoso como minha mãe andando descalça na estrada de terra. Teimoso como Dona Filomena carregando um menino nas costas sem reclamar. Teimoso como Dona Mariana escondendo rapadura debaixo de uma esteira. Então, se você está ouvindo essa história e tem alguém na sua vida que caminhou por você quando o mundo virou as costas, segura essa pessoa com força. Segura e não solta. Porque gente assim é rara. Gente assim é o que faz a vida valer a pena. E se essa história tocou alguma coisa dentro do seu peito, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Quem sabe a história de uma avó de Guaxupé não faz companhia para outra mulher que está precisando de um colo hoje. E se eu estou aqui, é porque alguém não desistiu de mim.